volta! Episódio 2, do jeito que Deus quis, tá? Porque do homem vem os planos, mas o caminho certo é a direção e quem manda é Ele. Pode crente, é do Senhor. Seja muito bem-vindo a esse episódio. E agora o Senhor nos proporcionou um encontro inesperado, porém muito agradável e honroso com a nossa querida amiga Thaís. Olá, prazer, você que tá em casa. Muito obrigada, é uma honra estar aqui com você. Amém. Te admiro demais, você é uma bênção, você é uma impulsionadora de chamado. Amém. E eu tô muito feliz que você tá aqui de verdade, porque eu vejo como que Deus, ele une propósitos e alinha pensamentos. E a Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, né? Amém. E aí, quando os dois estiverem ali, fizerem um pedido ao Senhor, será atendido. Então, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Pode Crente. Amiga, iniciando aqui esse episódio, eu queria conhecer a tua história, também apresentar a tua história para as pessoas, né? Você tem um testemunho muito forte referente à identidade. Então, eu queria fazer uma pergunta muito profunda, né? No meu entendimento. Quem é a Thaís quando ninguém tá olhando? Porque, por exemplo, as pessoas podem ver a Thaís do Pode Ir Além, a Thaís da Novos Começos, a Thaís que está servindo. E eu queria que você me dissesse um pouco sobre você. Quando me fazem essa pergunta, quem é você? A primeira coisa, e acho que a mais importante, que eu entendi depois de um tempo que vem, é filha. Ponto. Simples. Porque as pessoas mistificam muito. Quem sou eu? Aí começam ou com os seus rótulos. Ah, sou missionária, sou pastora, sou pediatra, sou atriz, sou mentora. Mas isso é o que a gente faz e não quem a gente é. Começo, né, com esse básico. Mas mais do que isso, as pessoas falam filha como se filho fosse pouco, mas filho é muito, nós somos filhos. E só o fato de ser filha já me torna quem eu sou na totalidade. Sim. Co-herdeira, herdeira, junto com Cristo, sabe? Então, primeiramente, eu sou filha, amada, escolhida. Glória a Deus. Sabe? E aí, quando ninguém vê, tem as particularidades, né? Porque nem tudo são flores, né, minha irmã? O temperamento sendo transformado ainda, né? Porque a gente tem um pouquinho de Pedro, aquelas coisas. Mas eu diria que eu sou uma mulher, hoje uma mulher, já fui uma menina e por muito tempo... Tudo bem que não parece, aleluia. Então, 31. 31. Por muito tempo me vi como menina, me botava muito abaixo de Cara, quem eu isso era. que você falou é muito interessante, porque às vezes a pessoa até tem uma idade bacana, já fisicamente olhando madura, a idade tipo 30 e pouco, 40, mas ela não transicionou no emocional e no mental dela. A mentalidade dela, exatamente. Tem muita gente que para numa determinada idade, viveu algo na vida, e por isso para naquela idade e só vai passando ano, mas em questão de evolução, de amadurecimento, não há. A pessoa tá presa ainda em algum fato lá de trás. No meu caso, eu tenho essa aparência muito jovem. E isso sempre foi uma questão pra mim, porque eu amo fazer anos. Eu sempre gostei de ficar mais velha. O sonho da minha vida sempre foi fazer 30 anos. Gente, a idade do sucesso, né, gente? Tô passada. Então eu falava, eu quero ter 30 anos, ser bem sucedida, ter meu carro. Que diferente, cara. Queria muito, muito, muito. Eu vou estar viajando muito, assim, com 30 anos eu vou estar no meu auge. Gente, nunca pensei nisso. Só que eu pensava, meu Deus, eu vou ficar velha com 30 e poucos anos. Não, sempre quis. E gosto. Hoje tenho 31, eu quero muito fazer 32 e cada ano eu fico, gente, uau! Sempre quis ficar com o cabelo todo branquinho. Meu sonho. Cara, eu fico vendo. Diferente demais. Eu vejo umas mulheres, tipo, umas senhoras, assim, tipo, umas coroas muito gatas, assim, extremamente estilosas, cabelo todo branco. Aí eu fico pro meu marido, olha eu no futuro. Ainda bem que ele gosta também. Enfim. Então eu tive muita dificuldade porque as pessoas me viam como menina. E onde eu chegava, sempre me davam menos idade. Então, quando eu tinha 17, quantos anos você tem? 13? Aí eu com 20, quantos anos você tem? 15? Isso... subliminarmente gerava um menosprezo, né? Exatamente. E aí eu comecei a fazer o quê?
me vestir de quem eu não era. Meu Deus, não acredito. Pra tentar parecer ser o que eu de fato era. Porque o que eu mais ouvia era assim... Nossa, parecia que você tinha tantos anos, mas quando você abriu a boca, aí sim. Ah, já ouvi isso também. Aí sim. Isso é uma glória, né? Aí eu ficava feliz. Eu falava, muito madura. Assim, ai, que madura ela. Mas, enfim, madura no quê? Onde? Em que contexto? E então hoje eu de fato me enxergo como eu sou. Uma mulher posicionada, cheia de defeitos, mas que o Senhor tem tido misericórdia. Sim. E tem me coberto de graça para ser obediente e cumprir o que Ele tem me pedido. Sou uma mulher de muita visão. Às vezes eu falo, Senhor, tá me dando visão até demais, Senhor. Para que eu não tô conseguindo alcançar essa visão toda que eu tô tendo, porque enxergo muito lá na frente. Mas glória a Deus por isso. E é isso. Acho que hoje esposa também. Glória a Deus. Gente, eu falo que eu ainda não tô acostumada, né? Que eu só tenho... Vou fazer 10 meses ainda. Meu Deus. Tá em lua de mel ainda, né? Que bênção. Gerei muito esse casamento no Senhor. Precisei passar por muitos desafios. Provações, né? Pra conseguir encontrar um homem que fosse, de fato, segundo o coração de Deus. Mas Ele me honrou. E é isso. Deus honra a espera, né? Deus honra quem espera Ele falar, né? Eu acho que isso é muito importante. Mas me conta, você falou pra mim que você é a primeira cristã da tua família. Sim. Porque isso é bem difícil. Na verdade, você tá indo contra uma cultura, um sistema, não sei, uma ideologia. Sim. E você simplesmente, Deus te levanta, te resgata. Como é que foi isso? Sim. Como é que foi essa situação pra você? O mais, vou usar esse termo, mais engraçado da minha história é que, apesar da minha família não ser cristã, a minha mãe me colocou numa escola da Assembleia de Deus. Logo da Assembleia. Exatamente. Então, eu fiz maternal, jardim 1 e tal, até a 2ª série. Dando glória. Dando glória. E todos os eventos, amiga, todos os eventos da escola eram dentro da igreja. Nossa, cara. Todos os 7 de setembro. Mas sua mãe escolheu de forma aleatória ou tipo, não, vou ainda botar não aqui. Perguntei, eu acho até que eu deveria. Muito bom. Mas era uma escola realmente muito boa, perto de casa. Entendi. E aí a minha mãe me botou lá. Sim. E eu lembro que eu fazia a 7 de setembro, lembra? Que eu amava ir desfilar. Rua, né? Nossa, eu amava aquilo. Sabe como que eu saía? Eu adorava sair com aquilo. Tenista. Já teve, sim. Gente, eu adorava. E aí tinha as meninas do bambolê, tinha os meninos que ficavam... não sei os nomes dos instrumentos, me perdoem aí. Mas lá era sempre temático e os temas sempre eram bíblicos. Uau, nunca vi bíblico. E aí eu desfilava de Eva, de Dalila. Poxa, irmã, que isso? O que aconteceu, gente? Gente, não colocaram você de Esther? O que aconteceu? Não, nunca me botaram de Esther. Isso gerou algum problema emocional? Então, na época eu achava que não. Mas com o decorrer da minha vida... inconscientemente, né? Eu fui percebendo que, na verdade, já era uma forma... Na verdade, eu já era escolhida. E aí, Satanás já tentava, de alguma forma... Deturpar a minha identidade. Muito forte. Uau. E eu só vim descobrir isso muitos anos depois. Cara, isso que você tá falando é tremendo. Por quê? Porque tem gente que não participa de teatro, mas sempre tem alguém lançando uma palavra tentando deturpar a identidade. Ou seja, você é uma bênção, aí a pessoa vai e lança uma palavra negativa. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Não receba essa palavra. Sim. E como que você lidou? Como que a gente fala isso, gente? Como que você lidou com isso? Por muitos anos isso era algo despercebido, como eu não vim desse lar cristão. A minha mãe até ia às vezes no culto dessa igreja da escola, mas... Sua família tinha outra religião? Eles se diziam católicos, mas aqueles católicos que não praticam nem nada. Eu fui batizada, fiz... como é que é? Catequese, essas coisas. Primeira comunhão. Por quê? Eu tinha muitos sonhos. Muitos. E às vezes eu acordava assim,
De madrugada. Mas sonhos de revelação mesmo? A minha mãe sempre disse que eu sou muito sensitiva. Minha mãe dizia sensitiva. Essa menina é muito sensitiva. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Eu devia ter uns 7 anos, mais ou menos, e eu estava viajando com a minha família. E meus pais são separados, tá? Nesse episódio eu estava viajando com a minha mãe, né? Com a minha família da minha mãe. E aí, uma noite específica dessa viagem era férias. Inclusive, essa escola onde eu tava estudando tinha fechado e eu mudei de colégio, fui pra um colégio novo e tava de férias. E aí a gente viajou, foi pra Saquarema. E a gente em Saquarema na casa de uns amigos dos meus pais. E aí, simplesmente, uma madrugada eu não conseguia dormir. Não conseguia dormir de jeito nenhum. Nessa casa? Nessa casa. Só que não é que eu não conseguia dormir e tipo, sonho insônia. Não. Quando eu fechava os olhos, era claro. Eu tinha uma visão, na época eu não entendia nada, era uma criança. Entendi, visão espiritual aberta. Que eu via muita guerra. Eu via como se na rua tivesse gente tacando pedra uma na outra, matando uma outra. Era muita guerra, muita guerra. E do nada era tomado por uma paz. E eu lembro que ficava indo e voltando essa imagem. E eu tinha muito medo de acordar minha mãe. Por quê? Porque eu tinha muito disso. E sempre de madrugada eu ia pra cama da minha mãe. E ela ficava, de novo, quando é que você vai dormir na sua cama até tarde? Todo Sua dia mãe você nunca teve nenhum nada. Nunca tinha nada. E aí, o que minha mãe fez, até foi antes desse episódio, foi me batizar, porque disseram pra ela que se me batizassem, isso melhoraria. E de fato, melhorou bastante no sentido de acordar, de madrugada, essas coisas assim. E aí, Batizado na igreja católica? Católica. E aí, nesse episódio dessa viagem, eu não conseguia dormir. E eu lembro que eu passei a madrugada inteira. E eu ia pra sala, eu ia no banheiro, só que eu ficava com medo, porque aqueles sonhos que eu tava, não saíam da minha cabeça. Aí eu voltava pro quarto. Sentia a presença? Ou só na visão? Só na visão. E aí eu voltava, aí eu ia pra porta do quarto da minha mãe. Aí não, que se eu bater, minha mãe vai brigar. Aí voltava. Reprimia. Nossa. E aí, só teve uma hora que eu falei, cara, eu vou ter que. Só que isso já era, tipo assim, 5 da manhã. Imagina, desde 11 da noite do dia anterior. Meu Deus. E eu a madrugada inteira ali. E aí eu lembro que eu bati. E aí quando eu bati, a minha mãe já respondeu, oi, Thaís, que é? Aí eu, mãe, não tô conseguindo dormir. Aí ela foi, abriu a porta, entrei no quarto. E eu realmente tava sem sono nenhum. Não tinha sono. E ela falou, então vamos fazer o seguinte, vamos se arrumar e vamos pra praia. Era o último dia da viagem, vamos pra praia. Falei, tá bom. E ela começou a arrumar as coisas e... Quando ela foi ao banheiro, ela pegou meu biquíni e tudo mais, e ela foi pro banheiro. E quando ela foi, que ela voltou, eu estava apagada na cama. Meu Deus. Apagada. A vida seguiu. Me chamou, a gente foi pra praia, voltamos de viagem. Chegamos, foi meu primeiro dia de aula. Quando eu chego na escola, muito animada, porque eu sempre fui... Ai, Senhor, me perdoa, toda vez que eu falei isso, eu sempre fui um pouquinho Regina George. Então, tipo assim, aquela coisa das meninas malvadas, eu era um pouco má nesse sentido. Ai, e aí, tipo, era aquela coisa, eu voltei pra escola, agora eu vou ter que fazer um grupo novo, ai, minha batatinha, essas coisas assim. Então, eu tava muito empolgada. E aí... Eu lembro que na hora do intervalo... Cara, eu nunca tive isso, sabia? Eu era das que era rejeitada por essa patotinha. Vou ter que revelar aqui pra você. Sério. As meninas sempre me odiavam. E uma vez, teve uma garota que olhou pra minha cara e falou assim, sem soberba nenhuma, a garota falou, eu te odeio porque você é bonitinha. Falei, cruzes. Menina, eu era... Você era dessa tribo? Eu era dessa tribo. Tô apavorada. Só que no caso eu era dessa tribo, mas o que acontece? Tinha um grupo de meninas que não falavam comigo pelo mesmo motivo. Então, tipo, todos os meninos da escola gostavam de mim. Mandava cartinha, aquelas coisas. Gente, criança. Criança, gente. Primeira série, Não, e também tem aquela coisa a criança, ela tem aquela coisa do pertencimento, né? Então, eu acredito até que você, agora como terapeuta falando, que você expressava a sua subliminarmente essa questão de rejeição e validação, mostrando quem você era. Exatamente. Buscando a validação. Tipo, já que ninguém fala, eu vou falar. Eu vou me impor. Exatamente. E aí, numa dessa, era do tipo, eu tinha uma amiga, meu Deus, ai, Amanda, se você estiver me vendo hoje, por favor, me perdoa. Porque, sério, numa dessas, ela era minha melhor amiga, e eu lembro que quando ela falava com alguém que eu não gostava, era eu que determinava quem falava com quem.
Nossa, isso é péssimo, isso é manipulação. Pois é. E aí eu virava pra ela e eu via ela falando, eu falava, você escolhe ou eu ou ela. Nessa época você já fazia as vilãs? Ou já Não. tinha passado a época das vilãs? Não, ainda não tinha nem chegado. Ah, então possivelmente suas professoras identificaram essa manipulação. Não tinha nem chegado. E aí eu falava, você escolhe ou eu ou ela. E aí ela falava, não, você. Eu, tá. E o dia que ela falou pra mim que escolhia ela, eu falei, fiz todo mundo parar de falar com ela. Meu Aí Deus. ela teve que me pedir perdão porque ela não queria ficar sem ninguém falando com ela. Era um caos, olha, Senhor Jesus, eu oro muito porque eu falo, Senhor, eu vou ter filhos. Eu vou ter filhos, né? Então. E aí, voltando, né? Você é filha única? Acho que eu não te perguntei. Tenho 3 irmãos, todos homens. Mas eu sou mais velha. Ah, sim. Tenho 2 por parte de pai e 1 por parte de mãe. E aí, minha mãe me busca na escola na hora do intervalo, eu não entendi nada. E aí o que aconteceu e tal? Aí minha mãe, a gente tá indo pra Araruama, porque a sua tia faleceu. E aí só que era uma tia que eu não conhecia. Só tinha visto em foto. E aí eu tô deitada assim atrás, no banco do carro, fui dormindo, era Araruama que a gente tava indo. É uma distância legal, né? E aí a minha mãe começa a conversar com meu padrasto. E aí ela vira e fala assim, sua irmã faleceu? Que horas? Quando que ela começou? A minha mãe disse que ela começou a passar mal tal hora. Passou a noite inteira agonizando, muito mal, gritando, gemendo de dor, etc. E tal hora ela faleceu. Cara, na hora minha mãe olhou pra trás. Foi exatamente a hora que a Thaís dormiu. Ou seja, durante todo o tempo em que ela estava... Você sentiu a batalha espiritual? senti. Meu Deus do céu. E isso é um caso, mas tiveram vários outros casos. Então minha mãe sempre dizia, Thaís é sensitiva. Só que a minha mãe não tinha entendimento. Eu, por minha vez, tinha menos ainda. Então eu não sabia de nada disso. Cara, isso é muito poderoso. Porque eu e a minha família, minha mãe já é desenvolvida nisso. Na verdade, tem uma vida de oração. Minha mãe é da intercessão, né? Minha mãe é da DVEC. Então, eu já sou mais aprofundada na questão da libertação, porque eu busco e mergulho sobre isso. Então, a minha família, eu e minhas irmãs, a gente tem muita sensibilidade espiritual, todas elas em Deus, né? E aí, por exemplo, teve um dia que nós sentimos que o espírito da morte ia passar na nossa família. E foi muito forte, porque 2 dias depois, assim, eu passei mal, eu comecei a sentir... Aí eu senti, tipo, uma pressão no peito, aí meu marido falou, o que foi, gente? O Marcos, ele fica sem direção, meu marido, porque ele não entende, ele fica... O que eu faço? Só me dá o comando, só quero o comando. Tipo isso. Aí eu, ora por mim, fica intercessor por mim. Aí ele, o que foi? Eu falei, eu já vou falar. Aí eu fiquei com aquela falta de ar no peito, aí de repente parou, aí ele, o que foi? Aí eu falei, alguém vai morrer. E aí, 2 ou 3 dias depois, uma pessoa morreu de infarto. Meu Deus. Ou seja, a mesma coisa que eu senti, a pessoa... né, igual você falou na sua experiência, né? Só que foi com alguns detalhes diferentes. Cara, gente, tem uma história parecida, hein? Eu falei. E aí, a gente vai precisar... E aí, fala depois disso, como é que a sua mãe te olhou depois disso? Cara, então, a minha mãe... Meus pais me tiveram muito novos, né? Minha mãe tinha 14 para 15 e meu pai 15 para 16. Caraca! Eles são muito jovens. Meu pai é, tipo assim, garoto, tatuadão, tipo assim, Que legal. E então a minha mãe não tinha conhecimento mesmo, sabe? Ela achou aquilo estranho, mas também não foi pesquisar, não foi procurar saber, não foi fazer nada, só seguiu. E isso aconteceu por diversas vezes ao longo, sabe, da caminhada. Bom, aí o que aconteceu, né? Respondendo essa pergunta, que eu não vim de um lar cristão. Com 9 anos eu começo a fazer teatro. E aí eu sempre fui muito artística. Dá pra ver. Muito expressiva. E adorava ficar na frente da televisão. Eu ganhava uma roupa nova, menina. Aí eu queria botar a roupa nova e ficar desfilando pra todo mundo. Olha minha roupa nova. E fazia show na sala, aquelas coisas. E aí, eu lembro que com 9 anos eu comecei no teatro e entrei numa escola de arte, adivinha? Cristã. Meu Deus, tudo te encaminhando pro reino de Deus. Sempre. E aí, na verdade, tem um episódio antes desse que é muito marcante e que eu não posso deixar de falar, que é um testemunho mesmo de vida, porque quando eu tinha 6 anos, eu tive meningite. Nossa, cara, essa doença é terrível, né? E foi o pior estágio da meningite, Meu que é a Deus. meningite meningocócica.
E eu nem sei se eu tô pronunciando certo, mas eu lembro que eu realmente fiquei em estado de vida ou morte. Eu tive que tomar até... Ficou internado, na espinha, todas. fiquei em estado vegetativo. Você é um milagre, né? Então, exatamente. caramba. E quando eu saí do hospital, a enfermeira, ela falou pra minha mãe, saia daqui e vai direto pra uma igreja agradecer a Deus. Porque geralmente deixa sequela, né? Exatamente. Porque esse é o primeiro Nossa. caso, é o primeiro Meu Deus. que a gente vê que alguém sai daqui sem nenhuma sequela. Meu Deus do céu. E hoje, quando eu olho, eu vejo como, cara, o Senhor já tava cuidando de mim, eu já era escolhida lá atrás. Lá atrás. E aí, com 9 anos, eu começo no teatro, começo numa escola de arte cristã, novamente. E aí, tudo que eu fazia era pra Jesus. Então, vai ter um espetáculo. Era os heróis da Bíblia. Esse A desenho Arca existe, de você Noé. sabe, né? Tipo, não, Existe os heróis da Bíblia. um desenho? Um desenho. É porque você ainda não é mãe. Ah. Daqui a pouco você vai conhecer. Não Sério, meus conheço. filhos veem os heróis da Bíblia. É muito, muito legal. Depois você bota no YouTube. Pô, muito bom. E aí eu fazia sempre voltado muito pra isso. Só que o que acontecia? Eu fiquei muito amiga, tanto da dona da escola de arte, como da cunhada dela. E os sogros da dona, eles eram pastores de uma igreja, então eu comecei a ir nessa igreja. Mas era aquela coisa, tipo assim... sabe quando você só vai porque os amigos vão? Eu não conhecia Jesus mesmo. Eu só ia pelo Você só era social. Mas é muito interessante porque você não fala que você foi discipulada, mas você estava no ambiente. Exatamente. Cara, estar num ambiente é um segredo que pode mudar e direcionar a sua vida. Porque, Você não precisa nem saber o que Uau. está exatamente acontecendo, só de você estar ali. uau, Exatamente. tremendo. E aí, eu lembro que eu Você ia com os pastores? ia, porque como eu fiquei muito amiga dela, eu acabei ficando muito, tipo, a mãe dela gostava muito de mim e tudo mais. Eles têm até a igreja, glória a Deus, tem expandido muito a igreja Projetos de Deus lá de Nova Iguaçu. Um beijo pra todos. Hoje já tem em vários lugares, já tá, se eu não me engano, tá até na Espanha. Eles foram pra Caramba, Espanha que agora. legal, glória a o ministério Deus. tem se expandido. E aí, a pastora Maritza e o pastor Beto, sempre assim, maravilhosos comigo. E de fato discipulando sem eu saber que estava sendo discipulada. Só que aí o que aconteceu nesse meio do caminho, né? Eu lembro de um episódio em específico, e é importante contar esse episódio, porque você vai entender o porquê. Que eu devia ter uns 12 anos, mais ou menos. E eu entrei numa farmácia. Eu tava com essa professora. E eu lembro que eu entrei na farmácia e a mãe dela era da Umbanda. E ela, noiva do filho do pastor. E a mãe dela da Umbanda. Uau, que interessante. E aí eu entro na farmácia, ela ficou ali lá de fora e passa uma amiga da mãe dela, que era do centro da mãe dela. Aham. E aí ela passa e fala, preciso falar com você. E aí chamou ela. E eu fiquei sabendo disso depois, na hora eu não estava, mas resumindo, a mulher falou pra ela, tem um espírito de pombagira nessa menina. E você? Em mim. E eu era uma criança, tinha 12 anos. Meu Deus. E aí ela foi, conversou comigo de um jeitinho, assim, eu não tenho nem tanta memória, assim, mas eu lembro que ela conversou comigo e tudo mais, passou. E aí passaram-se anos. E os anos da minha vida que foram passando, eu lembro que eu era muito rotulada por coisas que eu não era e diziam que eu fazia coisas que eu não fazia. Os meninos que queriam ficar comigo diziam que faziam e aconteciam coisas que nunca tinham acontecido, pra poder, naquela adolescência, pra se gabar. Sim. E as meninas que tinham inveja falavam que eu era o que eu não era pra poder falar. Queimar. Exatamente. Mas você passou algum episódio que deu legalidade ou abertura pra sua sexualidade? Sim. Com quantos anos? Eu não lembro a minha idade correta. Essa memória me veio num reprocessamento em terapia e é algo que eu também nunca abri. Não tem problema em abrir aqui, mas eu até brinco que no meu podcast, né, no Pode Ir Além, é o podcast tudo é primeira mão. Todo mundo que vai tem uma coisa pra contar. Agora sou eu que vou contar. Agora o Pode Crente é o privilegiado. Não que seja bom o que eu vou falar, mas eu fui molestada. Eu não lembro exatamente a idade que eu tinha. Nem os meus pais sabem isso. Caramba. Eu não contei até Agora hoje. vamos saber, amiga.
enfim, eu nem sei se essa pessoa que fez isso existe ainda. Aham. Era da família, era uma Meu pessoa da Deus. família, mas que não tipo, Do tipo núcleo. agregado, assim, da Aham, família, entendi. entendeu? E era uma mulher. Cara. E eu lembro que era assim, tinha um evento de família e a pessoa chegava e, tipo, eu vou ali com ela. E aí, tipo, todo mundo no churrasco fora, me levava lá dentro, ia no quarto e mexia em coisas, me mandava fazer coisas nela. Entendi. E sempre no final era, se você contar pra alguém, você sabe o que vai acontecer com você, porque o que você tá fazendo tá errado. Ué. E eu era criança. Então, não entendia de nada. Eu Ficava com imagino medo, né? que eu devia ter por volta de uns 7 anos. Tipo assim, até talvez menos. Eu bloqueei por um tempo isso e vim descobrir isso mais tarde, né? Como eu falei. E aí, mas eu tenho... olha que curioso como a nossa memória né? Eu tô falando pra você e tô sentindo gosto. Nossa, horrível. E aí, isso aflorou. Isso despertou isso em mim. Uhum. E acredito que ali foi a abertura, Sim. né? E aí, na adolescência, começou a acontecer isso, das pessoas falarem essas coisas. E Sim. eram casos, assim, bizarros. Sim. A Thaís saiu do banheiro com não sei quem e estava toda assim, assim, assado, e eu nem tinha ido na festa. Ou seja, muita palavra declarada sobre a sua vida nesse sentido, nessa área, né? Exatamente. Nitidamente dá para observar que Satanás ele já queria te prender nessa área, já queria te segurar nessa área. Sim. Depois que você passou por essa situação, Thaís, você nunca contou pra ninguém, não tinha coragem, você tinha medo, você desenvolveu raiva de mulher, como que era isso? Não desenvolvi raiva. Na verdade, eu lembro que na minha adolescência, eu não lembrava desse episódio em específico, então eu vivi minha vida normal, como quem não lembra. Mas Você fugia eu dessa não- mulher quando via ela em outros momentos? não gostava de estar com ela nos ambientes, mas ela não estava sempre. Entendi. Como eu falei, ela não era do núcleo, então ela Entendi. não estava sempre. Mas quando ela estava, eu não ficava muito perto, mas ela sempre me trazia Sempre pra dava um perto. jeito, entendi. Entendeu? E aí ali não contei pra ninguém. Só que alguns outros episódios foram acontecendo também. Então, por exemplo, onde eu morava, eu não vou expor muito, porque sim. a pessoa pode, eu não sei, mas pode morar ainda, e aí, de Sim, tudo repente, bem. enfim. Mas existia uma pessoa, por exemplo, que escrevia cartinhas, um pai de família, pai de uma amiga minha, eu era uma criança, essa faixa etária, de 12, 13 anos. E ele escrevia cartinha, eu tinha um apelido, ele me chamava por um apelidinho nojento, que até hoje, quando eu lembro... Sim. E ele escrevia, imagina tal coisa dentro de tal coisa. Nossa, isso é um abuso... E pedofilia sim, junto, sim, enfim, sim. exato. Um abuso emocional. E chegou ao ponto de um dia eu estar na casa deles brincando. Eu tinha muito medo, eu não contava, nunca contei. Eu fui contar isso pro meu segundo namorado. Porque eu começou a ficar tanto que eu comecei a ter medo dele fazer alguma coisa. Porque ele passava na rua e falava, me chamava pelo apelido, baixinho. Tô com saudade, quando você vai lá em casa? E eu já não ia mais, eu rompi a amizade. Mas ele não chegou a se aproximar de você. Ele só ficava nessas cartas. Só nessas cartinhas. Graças a Deus. E o mais... Que já gerou o terror, né? Sim. Meu Deus do céu. E o que mais ele fez, que foi quando rompeu, era uma família dele era muito louca, meu Deus do céu. Enfim... Foi um dia que eu, brincando de pique-esconde, me escondi embaixo da cama dele. E a filha dele também. Só que ele não viu ela entrando, ele só me viu entrando. E aí ele foi, se ajoelhou e baixou a calça. Caramba! E era a filha dele que tava de cara. Sangue de Jesus. E aí tem ela já poder. saiu. Pai, que não sei o que, tarará. E aí aquela coisa desconcertante, a mãe dela me mandou embora e falou que não queria mais ela falando comigo. Ou seja, me culpou. Entendi. Continuou, era uma família muito louca. E aí, é isso. Eu mesma parei de ir, desfiz a amizade, até hoje não contei pros meus pais. Eu sempre tinha
eu sempre tive muito medo. E isso é algo que eu acho muito importante, porque eu era uma adolescente, e é bom falar, porque eu não sei se tem algum adolescente vendo. A gente precisa ou até mesmo um contar... pai, né? Uma mãe. Sim, a gente precisa... dar liberdade, né? Dar liberdade, ter essa abertura pra falar. Porque eu tinha muito medo. Não sabia o que ia acontecer comigo. E outra, eu passava na rua, por exemplo, e isso é muito sério. Porque eu passava na rua, eu era uma criança, e eu lembro dos caras falando, essa menina quando crescer vai dar trabalho. E aí, filé? Ai, que E eu, nojo. uma criança. E eles falavam em tom de brincadeira. Isso Sim. era brincadeira pra eles. Só que eu fui crescendo com tudo isso. E chegou uma fase da minha vida que eu comecei a... Gente, eu não quero ser vista pela minha aparência apenas. Eu quero ser vista por quem eu sou. Sim. E era quase como se eu fosse uma imbecil, uma idiota que não sabia abrir a boca, que não tinha conteúdo nenhum, que eu era só o meu externo. Sim. E aí, os ambientes... Aí, pra eu chegar nesse ponto, o que aconteceu? Sempre muito artística, eu fui fazer artes cênicas. Sim. E aí, fui fazer a faculdade e entrei pra Cal, que é uma das melhores faculdades que a gente tem no Brasil, de artes cênicas. Só que é uma faculdade que aí, diferente de todos os outros ambientes que eu estava, não era cristão. Sim. E aí, foi quando eu comecei a ter contato com drogas, não que eu tenha usado, graças Sim. a Deus. Mas tive contato com drogas, também não usei nessa temporada, que depois eu também usei. Mas nessa temporada eu não tive, só que começou a acontecer uma coisa que pra mim é a virada de chave pra começar o meu testemunho. Uhum. Toda personagem que eu fazia, e eu não tinha reparado isso até então, mas toda personagem que eu fiz a minha faculdade inteira era sempre com viés sexual. Todas. Eu fazia prostituta, eu fazia piriguete, eu fazia... Pega aí as variações do nome, eu fazia todas elas. E aí... Isso é muito louco, né? Porque o personagem é você trazer aquela vida pra você. É você, tipo assim... Cara, isso é muito surreal, porque... Tem gente que não tem nem declínio para aquilo, mas por causa do amor ao que está fazendo, começa a trazer para fora e começa a buscar conhecimento, enfim. A gente tem caso de atores que se mataram, que não conseguiram sair dos seus personagens. Olha aí. Isso é muito sério. É. Isso é muito sério. Só que eu não tinha conhecimento nenhum. Podemos até dizer que isso pode ser correlacionado à possessão, né? Sim. Tanto que tem até uma série, eu esqueci o nome, é uma série em inglês, não sei se vocês sabem, de uma série em inglês que fala sobre demônios. Os jovens estavam numa febre terrível agora recentemente. Stranger Things? Isso, Stranger Things. Que o ator que fez o demônio sinistro lá tá sendo tratado com um psiquiatra, porque... Ah, não sabia. Eu parei de assistir depois que começou. Por causa do nível de opressão, olha só, sendo tratado com um psiquiatra por causa do nível de opressão. Aquele ator do Coringa, ele se matou. O ator Heath que fez Ledger. o Coringa se matou, né? Conseguiu sair do personagem. Isso aí. Meu Deus do céu, Isso é muito sério. olha, isso é muito sério. Isso é muito sério. Não, agora, outro ponto positivo. O ator que fez Jesus, muitas portas foram fechadas pra ele no filme de Mel Gibson, mas muitas foram abertas. Tanto que o filme, Mel Gibson fala, só um parêntese Claro. pra você continuar, porque isso é muito poderoso. Tanto que o mundo artístico, muita gente se perde porque não sabe mais quem é a si mesmo e quem é o personagem, né? E o Mel Gibson vira pro cara que fez Barrabás, o ator que fez Barrabás, e falou: não olhe nos olhos de Jesus. Só que, cara, ali é um ator. Mas o ambiente estava tão espiritual, isso é muito forte, porque Deus está falando de novo sobre ambiente. Sim. O ambiente estava tão espiritual que o ator que fez Barrabás, ele fala: eu me converti ao olhar nos olhos de Jesus. Meu Deus. Ele falou que sentiu um calor nas costas dele e ele sentiu uma graça. Ele falou: a minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu olhei nos olhos de Jesus. Tanto que o povo fala, ele tá ali na frente e tá Jesus. Aí o povo tá Barrabás, Barrabás. Não sei se tu lembra dessa cena, que ele, com aqueles olhos nele, ele olha assim, aí Jesus tá olhando assim pra ele. Cara, não dá. Dizem que... Teve alguma personagem que entranhou um pouco em você? Ou que você trouxe alguma coisa pra você? Não, tem personagem que tinha, personagem que eu gostava muito. Aliás, mentira, sim, teve uma. Eita. E olha isso, que loucura. Isso é uma história até... Eu lembro que foi uma personagem que eu tinha muito pudor, porque era uma personagem muito libertina.
E eu lembro que meus professores falavam, você não vai dar conta de fazer essa personagem. Você não, até pra falar bunda, tu pede licença, porque eu sempre fui, tipo assim, pra falar dessas coisas, pra minha Educada. privacidade. Sim. Eu não gosto. Até hoje. Tipo, às vezes até o meu marido, ele falava muito isso. Ele, quando a gente casar, vai continuar assim? Porque às vezes tinha uma conversa e eu sou muito, tipo, puritana, assim, com muitas aspas nesse sentido, sabe? Não gosto de expor isso pra qualquer coisa. Isso aí é uma privacidade minha, uma particularidade de mim e do meu marido hoje, graças a Deus. Mas eu lembro que aí ele falou exatamente isso. Você pede licença pra falar bunda? Como é que tu vai falar isso aí? Porque eram umas palavras bem, assim, né? No caso, a personagem falava, né? É. E aí eu falei, Eita, meu Deus. minha filha, eu lembro que eu tava no 5º período da faculdade, era uma prova de uma banca, e eu fui a única pessoa da turma que tirei a nota 10, e ele me deixou por último, e ele falou assim, eu não acreditei que ela seria capaz de fazer essa personagem. Meu Deus. E eu fiz, assim... E eu Entregou lembro tudo, né? tudo. Eu lembro que na época eu fiquei até só de calcinha em cena. Tipo, expus meu corpo, sabe? Enfim, um caos. E aí, eu lembro que depois daquilo, eu comecei, na minha vida, a expor a minha vida. E eu comecei, tudo que ele falou que eu não fazia, ele falou assim, se você conseguir fazer essa personagem, até a tua vida vai melhorar, porque você vai começar a conseguir falar, você vai ser livre, essa coisa do vou ser livre no mundo. Você vai ser livre, você vai ser aberta. E eu, de fato, depois que isso aconteceu, eu lembro que eu tinha uma amiga que eu falava escrachadamente. E aí, você botou aqui, não sei o que, vai fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E era assim... E graças a Deus, eu já retornei pro meu lugar. Na verdade, ele falou sobre liberdade, mas o que ele te apresentou foi libertinagem. Exatamente. E por um tempo, graças a Deus, curto, essa personagem, ela ficou. E eu vivi um pouco. Não... tipo, de fazer o que ela fazia. Porque essa personagem era uma personagem que dormia com o irmão, com pastores, com uma série de... É uma personagem... A Casa dos Budas Ditosos, pra quem conhece. Nossa. Quem interpreta ela até no teatro é a Fernanda Torres. Mas... Ou seja, muito promíscua. Exatamente. Mas, em fala, eu falava, tipo assim... Tá vendo? Tipo assim, agora eu me tornei, viu? Você falou que eu não era capaz, eu fui... Mas depois, graças a Deus, retornou. Mas isso que você tá me falando me trouxe uma reflexão seguinte. Toda pessoa que gera uma afronta, ela vê em você o que não tem nela. Então, como ela não consegue chegar no teu nível, ela tenta te fazer descer ao dela. Muito bom. É por isso que a Bíblia sempre fala que nós temos que rejeitar a afronta. Por quê? Porque quem afronta você, não afronta você, afronta o seu Deus. Amém. E não tem como Deus descer o nível de ninguém. Muito bom. Só que ele coloca cada um no seu devido lugar. Então, o que ele quis fazer com você foi te tirar do teu lugar. Muito bom. Tanto que, se eu não me engano, é Eclesiastes, vai dizer, levantando-se contra ti o espírito do governador, não sai do teu lugar. Muito bom. Né? Porque tem gente que, por não conseguir nos alcançar, não que sejamos melhores do que ninguém, Sim. mas assim, questão de evolução ou até mesmo... são traumas da pessoa, né? Porque cada um dá o que tem. Então, por não conseguir te alcançar, ela tenta te fazer descer no nível dela. E a afronta revela isso. A afronta revela mais a indignação do outro do que a credibilidade ou o potencial que está sobre você. Exatamente. Então, ele fez isso contigo, né? Ele conseguiu te tirar do teu lugar. E aí foi quando você meio que deu uma deturpada na tua identidade. É muito forte porque o seu testemunho é de identidade, mas durante a sua vida, a sua identidade é bombardeada. Sim, o tempo inteiro. O tempo inteiro. E após o término da faculdade, o que aconteceu foi que no último período você tem uma banca com 30 produtores de várias emissoras diferentes. E aí de todos os alunos de turma e tal, enfim, sei lá quantas pessoas, eu saí direto para uma novela. Que legal! E aí saí dessa novela, é a primeira personagem que eu vou fazer e é uma piriguete. Ou não. E aí, caraca, o diretor adorou, me convidou pra fazer. Foi até uma participação em Malhação. Adivinha? Que legal! Outra piriguete. Puxa vida.
E aí, caraca, muito bom, agora eu vou te chamar pra ser elenco de apoio. Ou seja, que pra quem entende, né, sabe que primeiro você começa ou figuração, mas isso eu não fiz. Fui pra participação, outra participação, elenco de apoio. Aí é quando você vai crescendo dentro da emissora. Elenco de apoio, eu era a mulher da bambambam do presídio. Ou seja, eu era lésbica Nossa. e presidiária. É sempre uma falsa boa oportunidade. E aí, eu indo. Saí disso, me convidaram pra uma série. Só se fazer um adendo. Gente, só pra fazer um adendo aqui. Nós não somos contra a questão artística. Não. Porque isso no meio artístico, isso é top. A pessoa vai desenvolvendo várias facetas, né, do seu trabalho e tá tudo bem. O que a gente quer deixar bem claro aqui é sobre a influência que isso trouxe no propósito da Thaís. Sim. Tá? Pode É continuar, sobre Thaís. o meu testemunho. Sim. Não é que isso é com todo mundo ou qualquer pessoa que, de repente, alguém tem o sonho de ser atriz e agora vai... Não, isso foi um ataque comigo, porque Sim. era algo que vinha sobre mim. E antes de eu fazer isso, eu acabei de relatar aqui. Você tinha esse pensamento de, caraca, tá errado isso aqui, coração acelerava, tinha alguma... No que você início, sentia? não. No início, não. Era tudo... Isso eu tô falando com a minha mentalidade de agora. Aham. Naquela época, não. Eu não percebia. Sim. Quando que eu percebi? Tá bom, Thaís. Quando você percebeu? Eu fui fazer uma série. E aí era uma prostituta mesmo. Calçadão de Copacabana. Rodando bolsinha e tal. Até era com um ator bem famoso. Um senhor, bem senhor. E aí eu ia pra cima dele e tal. Umas coisas assim. E aí... gostaram muito e me convidaram pra um outro episódio da série. E aí eu fui de novo e quando eu cheguei adivinha? Era no mesmo viés. Aí era uma mulher de bicheiro que queria ser passista da escola de samba e tava ficando com cara por causa disso. E aquilo me agoniou. E aí eu cheguei pra preparadora de elenco e eu falei, cara, o que tá acontecendo? Porque a pausa que eu ia fazer é pra dizer que, nesse meio do caminho, o que aconteceu? Eu já tinha me mudado, eu já tinha morado sozinha, eu vim de Nova Iguaçu. Uhum. Os meus pais ficaram, eu vim pra Zona Sul, morei na Zona Sul uma temporada e logo minha mãe veio morar aqui onde a gente mora, onde ela mora agora. E eu continuei na Zona Sul e depois eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém. E aí, eu lembrei de uma menina que era irmã de uma amiga de faculdade, que morava aqui. E mandei de maluco uma mensagem pra ela. Oi, Carol! Uma menina incrível, de verdade, eu amo muito a vida dela. Hoje a gente tá afastada, mas eu ainda amo a vida dela, acompanho, a gente se fala, se deseja muito bem. E aí, Carol, eu tô morando aqui agora, não conheço ninguém. Poxa, depois vamos ver se a gente faz alguma coisa. Ela, Thaís, hoje é aniversário da Nath. Nath é a irmã dela, que eu digo que é minha irmã, a irmã que eu não tive, é a Natália. E ela fala, hoje é aniversário da Nath, né? Porque a Nath tava fazendo 6 anos, ela agora já tá com 18 ou 19. E aí ela falou, vem e depois a gente vai pra uma festa. Falei, vou. E fui. Bom, por que eu tô contando essa história? Porque a Carol, ela ia à igreja. Sim. E era aquela coisa de vou à igreja e depois a gente saía pra beber. Porque a gente não tinha muito discernimento. Mas eu ia à igreja. Sim. Ou seja, aquilo que acontecia lá no início, Sim. voltou a acontecer. Entendi. E foi justamente nessa temporada... Por mais que fosse dessa forma, tava recebendo a palavra ali. Exatamente. E aí, eu lembro que a partir das minhas idas, as minhas saídas começaram a não ter mais tanto sentido. Uau. A palavra começou a entrar, né? E aí você foi lembrando do que você viveu na escolinha, lá da Assembleia, né? Aí eu fui começando a entender as coisas que tinham acontecido. E aí, veio 2018 e eu resolvi me batizar. Só que eu lembro que quando eu me batizei, eu tinha pavor de batismo. Eu achava extremamente cafona. Gente, me perdoa. Por quê, Senhor já me cara? perdoou. Eu achava cafona. Eu vou mergulhar dentro de uma piscina e tipo assim... Tu sempre foi assim, Patricinha, essa coisa assim, frufru? Não. Cara, olha, eu olho pra você, eu vejo você tão elegante, tão frufru, eu não consigo ser Eu era assim. um macho.
Minhas brincadeiras, eu fui rodeada de, tipo, eu tenho uma tia mulher, o restante é tudo homem. Eu tenho, sei lá, agora eu tenho mais prima mulher, mas o restante era tudo homem. E eu só tenho irmão homem, então Gente, fica briga muito na homem. rua entrava no meio, gente. Tampão de dedo não existia, porque era bola, pipa, bola de gude. Eu na vida, queimada. Mas eu não então, sei da onde como... nasceu esse frufru? Foi do lado artístico? Eu acho, sei lá, Só pode. era um confronto entre a minha identidade, o que eu sou e o que eu não sou, era uma guerra, uma luta, enfim, uma peleja. E aí, eu lembro que eu fui me batizar e eu não contei pra ninguém. Você ficou com vergonha? Óbvio, eu falei, não tem uma foto, não tem um registro, não tem nada. Cara, nada. não creio. Não tenho nada. Dia mais bonito da sua vida, não tem nada. foto. E detalhe, eu lembro que eu ainda não tinha muito conhecimento de dons, dessas coisas, né, e tal. Eu não tinha entendimento dos meus sonhos, que Deus fala muito comigo através de sonhos. Você consegue discernir ou você só sonha? Consigo discernir. E aí, hoje, né, demorou, mas hoje eu consigo. Às vezes eu acordo e eu fico assim pro meu marido. Aí ele começa a se mexer, que ele abre o olho, ele... Porque eu tô lá, assim, esperando ele acordar pra contar que acabei de ter um sonho, sabe? Aí ele fala, amor, aí eu tive um sonho. Aí ele vai, amor, conta. Tipo, ele sabe o que eu quero contar. E aí, eu me batizei, não contei pra ninguém, fiquei com aquele escondido. Logo, e recebi uma palavra. Uau. E aí a palavra que eu recebi foi assim: não importa onde você for, em qualquer lugar do mundo onde você vá, lá onde você está indo, estão precisando de Jesus. Leva Jesus para aquele lugar. Nossa, que tremendo. E eu estava com uma viagem marcada para Londres e ninguém sabia. Eu não tinha contado. Só Meu Deus. Cara, Deus é lindo, né? Pelo amor de Deus. Fui, passei 3 meses, aí viajei, fui para Londres, fui para Amsterdã, fui para Ibiza, enfim, Milão. E aí, Fez aquele Eurotrip. de fato, quanta coisa, sabe? Hoje eu não me lamento, porque, enfim, tudo colabora no final, mas hoje eu enxergo como realmente aquela palavra era certa. Como realmente eu precisava levar Jesus. Tudo que eu passei na viagem, tudo que foi, tudo que aquela viagem representou, foi maravilhosa, óbvio. Eu tava com a Carol, essa minha amiga, então foi maravilhoso. Mas o quanto realmente precisava do Espírito Santo naquele lugar. E eu não cumpri o papel. Pelo menos não como deveria cumprir o meu papel naquele lugar. Me deixei ser corrompida muitas vezes. Tinha acabado de me batizar, e aí vai pra bebida, festa tudo de novo, e volto pra aquele ambiente. Quanto aquelas tempo coisas. de convertida você tinha? Pouquíssimo! De 2000, foi no mesmo ano. Então, eu até falo sobre isso, cara. As pessoas precisam entender sobre a questão do renascimento, discipulado. Você não tem como dar um mocotó pra bebê de 1 ano, cara. É um processo. Eu falo, é o que eu falo para as pessoas que eu discipulo e também na mentoria quando as meninas precisam. Quem bebe, não é você que larga a bebida, é a bebida que larga você. Por quê? Porque o seu amor por Jesus vai aumentando gradualmente, então por amor a ele, isso não vai fazer mais sentido. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que muitas pessoas carregam culpa quando, na verdade, elas precisam carregar amadurecimento. Sim. Né? E é isso que destrava. Deixa eu te fazer uma pergunta, Thaís. Qual é a luta que quase ninguém conhece, que você viveu ou vive, que você gostaria de compartilhar, que você tem aprendido muito com Jesus ou aprendeu muito com Jesus? Cara, é muito curioso porque tudo que eu vou falar vai voltar pro mesmo lugar, que é a identidade. É uma luta de mim contra mim mesma. Sempre vivi essa luta. Quem eu sou, tipo, como é que eu coloco isso pra fora? E isso não é antigo, não. Sabe? Porque existem níveis. Na minha caminhada com o Senhor em relação a isso, eu comecei a perceber que existiam níveis. Então, para te responder essa pergunta, eu vou amarrar o que eu tava falando. Quando eu volto de lá, dessa viagem, pra mim, eu fazia as coisas que eu fazia, bebia, mas eu nunca fui de, tipo assim, meu Deus, ficar caída nos lugares, ficar vomitando nos lugares, graças a Deus. As minhas amigas até falavam, você é muito chatona, porque elas tinham after, e eu ia dormir, minha filha. Dava o meu horário da cama, eu ia dormir, e depois eu voltava. Mas eu primeiro ia tirar meu cochilo. Eu tenho vídeos e vídeos meus, tipo assim, dentro de boate, todo mundo dançando. Eu dançava, eu sempre gostei muito de dançar.
Muito. Meu marido que fica, sério, eu não consigo te imaginar dançando. Eu Eu falo, também hoje eu não. também não me imagino dançando. Mas eu amava dançar. E aí eu tenho vídeo meu dentro de boate, tipo assim, ó. O que eu tô fazendo aqui? Eu me filmando, o que eu tô fazendo aqui? Porque já tava entrando, aquilo já não Sim. tava mais fazendo sentido. E aí quando eu O vou... mundo começou a sair de você, né? Começou a sair de mim. E aí, quando eu volto, 2019, eu volto para um trabalho que eu não consigo mais ir aos cultos, batia o meu trabalho com os cultos da minha antiga igreja. Uhum. E aí, eu preciso buscar uma igreja nova e encontro a igreja onde eu digo que, de fato, eu me converti. Sim. 2019 foi o ano da minha conversão. Aleluia. E aí, me converti em 2019. Foi época de pandemia isso, né? Ou foi Foi antes? pouquíssimo antes da pandemia. Aham. A pandemia foi final de 19 para Caraca, início de se 2020. converter na pandemia é algo profundo, né? Porque a igreja fechou, minha irmã. E agora? Só que a igreja fechou, mas eu comecei a servir no bazar da igreja. E a pessoa que cuidava era grupo de risco. Então eu não podia ir. Então eu comecei a ir. Minha filha, pra mim não teve pandemia. Aí também, quem tá escutando isso, lá. Porque pra mim não teve pandemia. Eu continuei trabalhava com rede social, produzindo conteúdo. Cara, eu nem te conto como que eu estava na pandemia. Pandemia, os outros falavam, bota a máscara. Eu falava, cala a boca, Jesus. Isso aí não vai me pegar não, porque é a fé da gente, né? Vai. Super Gente, pelo amor heroínas. de Deus, só alcança. E de verdade, cara, só acontece com você o que Deus permite. Sim. E tem gente que tem medo do medo. É óbvio que a gente, Né? a palavra, ela também fala sobre a prudência e a Sim. gente vai ter, mas... Tudo bem que eu tinha um Sim. álcool gel, sim, ok. Mas eu não era neurótica, não. Porque eu Nem. tenho essa coisa de... Cara, eu tenho um nível de intimidade com o Senhor que eu creio que todo mundo deveria ter. Acredito que você tenha. Deus avisa. Tudo Deus avisa. Se Deus não tá avisando por meio de profeta ou da palavra, tem alguma coisa errada contigo. Porque Deus avisa. Sim, ele fala o tempo inteiro. Como Deus avisou sobre sua viagem. Sim, exatamente. E aí, Calma, que aí que eu me perdi agora nas Você falou que não conexões. conseguiu trazer Jesus na viagem. Não consegui trazer Jesus na viagem, não. Já tava na volta da viagem. Voltei da viagem. Posterior, eu fazia os vídeos já, não era mais a mesma coisa. Comecei a trabalhar, só que o que começou a acontecer? O meu Instagram, eu tinha bastante seguidor. Por quê? Porque eu trabalhava como atriz, como fazia... Era o boom do blogueira, né? Era nem influenciadora na época, era blogueira. E eu fazia muita produção de conteúdo, mas era muito biquíni, era muita lingerie. Já E fiz tava isso. eu estampada no Barra Shopping, lá de calcinha sutiã, enfim. E aí aquilo começou a me constranger. Também já trabalhei como RP de camarote da Sapucaí. Então, tipo assim, era aquelas coisas. Eu decidia quem entra e quem não entra. Tipo, enfim. E aí, eu corta para... Aquilo começou a me constranger e veio pandemia. Nath, você se sente tão mal, né? Parece, no caso assim, eu trabalhava fazendo divulgação de estética. Ou seja, eu também ficava Expondo o corpo. né? E não era Cara. nada demais. Mas... Um amigo meu pastor, sabe como que esse amigo meu pastor virou a chave da minha cabeça com isso? Olha o que ele falou pra mim. Ele falou, Bruna, ele falou, Bruna, eu quero me encontrar contigo. O nome dele é Felipe, eu amo a sua vida, eu te amo. Deus te usou com força para me trazer para Jesus. Eu fui encontrar ele porque eu estava na época de depressão. Ele falou assim pra mim, você sabe que você vai ser grande, né? Você sabe disso, porque você tem estrela. Aí eu falei, sei, olha o que ele fez comigo. Eu fui pro centro do Rio, no escritório dele, com uma roupa apertada, colada, né? Daquele jeito que a gente andava. Não tava curto, mas tava colado, Sim. desenhando todo o meu corpo. Quando eu cheguei lá, ele pastor. Cara, eu era muito retardada, na moral. Hoje eu penso a mesma coisa. Quando eu falo, lembro gente, de mim que entrando na loucura, igreja cara. com as roupas que eu entrava, e as Gente. pessoas se olhando, e hoje eu entendo porque elas me olhavam de... Eu não tô falando também que tá certo, porque quem conhece o Espírito Santo, você não tem que ficar Isso. olhando pra roupa do irmão do lado. Aleluia. Mas, gente, hoje eu entendo porque Sim. elas olhavam... Sabe o que ele falou? Ele falou assim, Bruna, eu te amo, eu sou teu amigo há anos e eu preciso te falar. Você quer ser modelo, mas quem olha pro seu Instagram vê uma modelo ou uma prostituta? Meu Deus. Cara, eu tomei essa tapa. Foi... Não foi nem um tapa, cara. Sabe aquele tapa de polícia? Não sei Sim, se... sim. Zum! Que eu acho que foi esse que quase Mas às vezes é isso que a gente precisa. Sim. E sabe o que ele fez? Ele falou, você aceita
a minha opinião na tua vida, você quer mudar de vida? Porque isso aqui pra mim é uma prostituta. Você tá vendendo o seu corpo. Detalhe, você não tá nem vendendo, porque você nem ganha dinheiro com isso aqui. Você tá expondo o seu corpo de graça. Então, pra mim, você, além de parecer uma prostituta, você é uma prostituta burra. É. Foi isso que ele falou pra mim, te juro. Amiga, sem brincadeira. Ele falou, vamos ali embaixo agora, que eu vou te mostrar uma coisa. Aí eu falei, o que foi? Ele me levou, descemos do prédio do trabalho dele. Aí, resumindo a história, ele comprou uma roupa pra mim. Ele comprou um saião. Pastor da Assembleia, meu amigo Felipe. Comprou um saião, comprou uma blusa e falou, agora você pode ir embora. E isso é só pra te provar que eu sou teu amigo de verdade. Porque amigos de verdade confrontam. Exatamente. Porque muita gente passando a mãozinha na cabeça, querendo falar. Isso é muito engraçado, né? Que dentro das minhas mentorias, o que eu mais escuto das minhas mentoradas é obrigada por ter falado comigo daquele jeito naquele dia. Isso é difícil, tá? Porque se você não fala daquele jeito comigo, eu provavelmente teria continuado do jeito que eu tava. Isso é difícil. Eu só conseguia, porque, cara, aquilo que você falou. Na hora eu não falei nada, me constrangeu, eu fiquei irritada. Sim. Mas depois. Sim. Cara, a Mas gente. mentorear nesse momento é difícil. É difícil. Trazer a verdade. Eu, por exemplo, quando eu tô mentoreando as meninas, eu deixo elas falarem, eu falo assim, posso falar agora? Vai, aguenta só um pouquinho, tá? Não fica com raiva de mim, não. E aí eu falo. Eu sempre falo assim, escuta em amor. Aí começa, entendeu? Em amor. Coloca amor nas minhas palavras. O coloca amor nas minhas palavras já sabe. É tipo assim, com todo respeito, que nunca é algo assim. Com Sempre todo vai pedir. respeito, eu vou pegar uma vara de goiaba e vou lascar em tu. É isso aí. E aí, Teve alguém que te confrontou, Thaís? Te trazendo assim, te tirando da lama e pá, te sacudindo assim? Igual o Felipe fez comigo? esse é o ponto. Foi Jesus. Fui eu e ele. Uau, Eu não tive ninguém. meu Deus. Inclusive, quando o Senhor me deu o Além do Espelho, eu fiz uma chamada, e essa frase ficou muito forte, e nem foi por mim. Eu falei isso na chamada da divulgação do Além do Espelho, e uma mulher, que eu nem lembro quem ela é agora, mas ela botou entre aspas a frase que eu falei. E quando eu li essa frase entre aspas, eu falei, uau, Sentiu como isso graça é de Deus. forte. Aí eu levei, até hoje eu levo isso. Porque eu falei assim, eu percorri um longo caminho para encurtar o seu. Meu Deus, que forte. Porque ao longo da minha caminhada toda, óbvio, tive pessoas, mas alguém que pegasse na minha mão pra me ajudar, alguém que me não ensinasse o que é um devocional. Sabe qual foi meu primeiro devocional? Não foi um livro que eu comprei, Café com Deus Pai, nada contra o Café com Deus Pai. Pelo contrário, se você faz, glória Até a Deus. facilita as jornadas de quem tá aprendendo. Mas o meu devocional era eu e a Bíblia, e eu não tava entendendo nada, mas eu tava ali. E eu Versão ARC. acordava 5, eu gosto de acordar cedo, então eu acordava pandemia, não tinha necessidade de acordar às 5 da manhã. Eu acordava às 5 da manhã, eu fazia meu devocional até umas 7, 8 horas, eram 2, 3 horas pra uma pessoa que tinha acabado de se converter. Ah, o primeiro amor é E sensacional. eu tava ali, irmã. e sozinha, não tinha uma ajuda, não tinha um nada, e eu ficava... Você e o Espírito Santo. Era eu e ele. E quando eu tinha dúvida, eu ia pro Google e abria o Wikipédia e abria... Na época não tinha ChatGPT. Vai E tu caçar, vai minha irmã. catar, vai catar, vai Vai catar. catar. E aí achei um site de um pastor muito estudioso e começava a ler aquilo e batia aquilo com não sei o quê. Aham. E era eu comigo mesma. E eu com o Espírito Santo. E glória a Deus. Cada vez que eu escuto, eu te amo, cara. Glória a Deus. Porque é muito parecida a nossa história. Tem algum livro que te impactou, Thaís? Nossa, muitos. Mas tem um que eu sempre indico pra todo mundo. Eu não sei se é pela minha temporada, mas A Dama, Seu Amado, Seu Senhor. Esse livro Não me impactou. conheço. T.J. Jakes. Primeiro que ele... É sensacional. Esse livro me impactou muito porque ele veio justamente antecedendo a minha temporada de casamento. Então ali eu já estava vivendo o tempo de espera no Senhor. Ele tem uma mensagem referente a isso? Ele fala sobre as 3 fases da mulher. A mulher enquanto ela com ela mesma, ela com o Senhor e ela com o seu amado. Nossa. E ela te diz que o tempo em que você está solteira, vá se preparar. Porque o que tem de mulher que quer casar, mas que quer tem uma lista do que o homem tem que ser, mas ela não tá Meu fazendo Deus. nada pra ser essa Aleluia. mulher. Ô, Não tá glória. escrito. Fala, Jesus. Então o livro ele já começa te falando isso. Isso é pros dois lados. Isso é pros dois lados. Tem gente que pede a Deus uma bênção, mas, né, vamos se ajudar. Eu falo isso pras meninas sempre. Quer uma bênção? Seja uma bênção. Porque você só atrai aquilo que você é. Exatamente.
Se você for cheio do Espírito Santo, é igual uma coisa que eu sempre pedi a Deus. Deus, eu preciso de um homem que te ame mais que a mim. Pode não ser perfeito. Aí Deus virou pra mim e falou assim, te darei um homem que não que seja pastor, porque teu pastor sou eu, mas vou te dar um homem que tenha temor. Uau. Porque hoje em dia, sem temor, tá todo mundo fazendo tudo o que tem que fazer aí. Sim. Agora, com temor, tu não sai de casa. Exatamente. Exatamente. Aí ele vem falando, né, do tempo do Senhor. Esse tempo de solteirice, o tempo de espera, é o tempo onde Esperou você quanto precisa... O quê? Eu Seu esperei esposo. meu esposo a minha vida inteira até encontrar Ah. ele. Não, de verdade, eu tinha saído de um relacionamento há 2 anos e um pouquinho. Sim. E aí... eu saí desse relacionamento, tipo, em 2020, meio de 2022. Eu conheci meu marido em abril de 2024. Então, você já tava com um processo com Deus ali já mais desenvolvido. Já tava. Inclusive, esse relacionamento terminou por conta disso. Porque eu conheci na igreja, achei que seria meu primeiro relacionamento cristão. De cristão não teve nada. E... ele se desviou e foi me levando, fui indo junto. Chegou uma hora que eu senti muita falta e falei, eu quero voltar, vamos voltar. Ele falou, vai você, porque eu não vou. Meu Deus. Eu comecei a ir sem ele, e aí nessa de ir sem ele eu falei tchau, Deus porque eu vou separou ficar. quem era joio do trigo. E aí, na época, obviamente na época foi difícil, hoje eu entendo tudo Sim. perfeitamente. E aí, desde então eu... fiquei ali firme. Foi até quando eu cheguei na Novos Começos, 2022. E aí, a história, essa parte é muito boa. Porque ali, olha que engraçado, na igreja onde eu me converti, é uma batista. Eita! Tradicional? É. Não tem aleluia, não tem glória, não tem nada. Eu não consigo ir pra essa igreja, eu vou passar vergonha. E aí, e é engraçado, porque tenho foto minha naquela época na igreja, onde todo mundo tá assim e eu tô assim, ó. E eu nem sabia direito por quê. Porque, tipo assim, eu tava me convertendo ainda. Era pra eu ser moldada por aquele ambiente, mas não fui. Eu tava aqui assim. Bem aleluiada. Jogada no chão, de um lado. Enfim. E aí eu amo. Nossa, eu sou apaixonada. Pastor de lá, pastor Pedrão, é CB Rio. Pastor Pedrão é uma bênção. Até hoje a palavra daquele falar em pastor. línguas lá, podia não? Aleluia. Então. Eu nem sabia o que era falar em língua. Na época, meu nível de maturidade era tão rasa que eu não sabia o que era. Não olha, sabia de nada. verdade, eu sou daquelas que passa vergonha. Minhas amigas falam, eu já sei quando a Bruna tá na igreja. Quando a Bruna tá na igreja. Que o glória dela é mais alto. Porque, assim, eu sei de onde ele me tirou, irmão. É isso aí. Então, o nível do teu glória revela de onde Deus te tirou. Eu lembro o primeiro carnaval que eu passei. Na verdade, é engraçado, né? Na época da adolescência, como eu tinha os amigos cristãos, eu passava todo carnaval em retiro, né? Sério? Todo carnaval meu era em retiro. Aí, quando fui pra faculdade, comecei a trabalhar com essas coisas, comecei a passar por Sapucaí, comecei a fazer viagem, fazer essas coisas. Mas, enfim, é outra história. Aí, quando eu volto pra Jesus e 2022 venho pra Novos Começos, eu lembro do primeiro carnaval. Menina, eu acordei, mas eu me arrumei. Fui pintar a igreja, porque eu tava pintando a igreja pra conferência. E eu fui linda, maravilhosa. Eu fiz um story, eu falei assim, se eu ia pra Sapucaí feliz, agora, meu amor, eu vou mais ainda. Nossa, você é maluca de acordar cedo. Eu nem dormia quando eu tava lá no mundo. Isso aí. A pessoa fica reclamando que vai até isso aí. tarde. Não sei o que, tem que acordar cedo. Mas quando eu tava no mundo se enchendo de isso. cachaça, não tava reclamando da hora, que não queria nem que Por isso acabasse. que meu glória é maior, aleluia. Entendeu? Então, é nesse nível aí do glória. Eu sou também da galera, eu sou da tribo que joga no chão, fico deitada lá. Tira a mão de mim, eu e Deus aqui. É isso. Não são. E não encosta. Me deixa em paz. Deixa em paz. E eu também não sou muito do toque, então realmente não encosta. Que, cara, esse culto, ele pra mim é muito marcante. Antecedeu ali o 7 de setembro, eu não vou lembrar, acho que o 7 de setembro foi numa quarta, se eu não me engano, e esse culto foi no domingo. E eu lembro que eu tava... quando chegou ali no final, eu tô ouvindo e o pastor tá fazendo o apelo e eu quero muito ir lá na frente. E aí só fica na minha cabeça, tá maluca, você quer ir porque na outra igreja sempre vai. Só que eu já tinha no meu coração o desejo de me batizar novamente, porque o meu primeiro batismo foi do jeito que eu contei. Só que eu sempre ouvi que não precisava batizar de novo. Sim. Então era essa guerra novamente. E aí eu tô ali e eu tô querendo ir, mas não indo porque eu só lembrava dela falando.
Só que aí o pastor não acaba esse apelo de jeito nenhum. Ele continua. Tem alguém que precisa vir aqui. Eita. Tem alguém. E aí eu comecei. Também, eu vou lá pra quê? Porque eu não era envolvida na igreja. Eu ia e saía porque eu tinha me frustrado na igreja anterior. Então eu não queria ser frustrada de novo. Sim. Então eu não queria me envolver. E aí eu comecei a pensar, também pra que eu vou? Pra ser decepcionada por liderança de novo? Aí o pastor Renan vira e fala, Deus sabe que você já se decepcionou com líderes. Cara, ele é muito cheio. Ele é muito cheio. Ainda vou ter a honra de trazê-lo aqui. Aí, pastor Renan, aceita o convite, pastor. Entendeu? Pastorzão. Ovelhinha de Jesus aqui, ó. É. Pedindo ao Senhor. Calma aí. Venha para o Pod Crente. Aí, não, mas aí também vou ficar aqui. Daqui a pouco conheço alguém, aí vai falar pra mim que é crente, vai querer namorar comigo, vai fazer isso. Aí Deus sabe que você já se decepcionou com homens. Tudo Cara, que eu lindo, ia lindo falando, demais Deus falando poderosamente. ele ia. Cara, e teve uma hora que eu fui. E foi muito louco, porque ele tava virado, tipo assim, ele tava indo pra lá falando a última coisa. Eu fui, na hora que eu fui, ele virou e apontou o dedo pra mim. Era você que tava faltando. Uau. E começou a oração. Cara, eu amo, gente. Cara, me derramei. Aí o batismo era dia 7. Minha filha, de última hora, vou me batizar. Convidei todo mundo. E pai, e mãe, irmão. E depois Batismo fui pra era dia 7? Foi dia 7 de setembro. Gente, dependência de verdade. Dia 7 de setembro de 2022. Fui e saí pra comer pizza com todo mundo. Fui comemorar, fui celebrar. E todo ano, dia 7 de setembro, eu comemoro meu aniversário de batismo Cara, de novo. muito marcado isso. Porque pra mim é tipo assim. Foi literalmente independência ou morte, amiga. Olha que forte. É exatamente Porque isso. senão você estaria paralisada ministerialmente. Exatamente. Nossa, que tremendo, cara. E aí eu lembro que você perguntou da questão da guerra, né, que tinha, porque a minha memória é boa. A guerra sempre foi de mim contra mim mesma. E quando foi que tem a ver tudo que eu falei antes com isso de agora? O que tem que lá em 2018 para 2019, quando eu chego nessa igreja nova, eu chego por quê? Eu saí daquela personagem, eu pergunto pra preparadora de elenco, e eu viro pra ela e falo, por que eu só faço esse tipo de personagem? E ela vira pra mim e fala, porque você tem o estereótipo. Uau. E aí Pesado. E ela falou, você é muito expansiva, muito expressiva, e eu tenho desvio de coluna. Então eu ando empinada. E a minha vida inteira isso foi um caos, porque a minha mãe já teve que me buscar na escola, porque queriam me bater na saída da escola porque eu andava empinada. Vai quebrar. E, gente, eu só tinha um desvio de coluna. Não tava empinando nada. E aí, bom que chegue nessas meninas que queriam me bater quando eu era pequena. E aí, aquilo me frustrou muito. Porque eu falei, é assim Cara, que o mundo me vê. Isso que você falou. Você andava empinada porque você tinha um problema de coluna. Então, para o mundo, sua postura era uma afronta. Mas para você, escondia uma dor. Porque possivelmente você andava do jeito que andava ou anda. E dói. Porque dói. É igual tem um negócio que é chamado que é escoliose. Eu acho que a gente fica assim, né? Aí às vezes eu fico assim. Tem a Quando eu lordose lembro e que eu tem a fico- escoliose. Quando eu lembro que eu fico, pra você ter ideia, depois que eu engravidei da Giovana, a bichinha tão leve, né? Pra não dizer o contrário, que foi pesada, o médico falou, ó, quando você ganhar ela, você vai ter que treinar, porque ela afetou o nervo da sua coluna. Caramba. Tem noção disso? Uau. A barriga estendeu tanto pra frente, no pezinho dela, que afetou minha coluna. Então, eu tenho dor de coluna, frequentemente. Né? E aí, eu tenho que treinar, tipo, eu até falo isso no meu Instagram, às vezes, que, tipo, eu me sinto obrigada, porque se não treinar, sente dor. Então, você andava empinada, porque esse posicionamento faz, talvez, não parar de doer, mas doer menos, né? Porque, tipo, na verdade, é na minha lombar, né? Então eu ando assim. Se eu ficar assim, eu não sinto dor, mas é uma coisa natural, volta, não tenho como. Pra eu ter a minha coluna reta, eu deveria ter usado na infância aquela... Não tem correção, amigo? Eu nunca quis, eu nunca me importei. Eu falava, queria Depois me a gente bater, vai fazer me uma oração bater nessa coluna aí, a mesmo. gente vai fazer uma oração Eu nessa não me coluna, vai receber a importo. cura e pronto, acabou. E na verdade, eu sempre gostei. Tô empinada mesmo, entendeu? Não tem problema em ser assim. Não ligo. Quer me bater? Então vem aí. Tem muita história. Velha criatura, calma, tá tudo Né? sob controle. E aí,
eu lembro que aquilo me confrontou muito e eu falei, então é assim que o mundo tá me vendo. E pela família disfuncional, tudo que eu tinha passado, eu inconscientemente supervalorizava o que não deveria. Então, roupa justa. Aí, tipo, andava, já era aberta assim, com uma roupa justa. Nunca também fui de, tipo, mostrar nada. Mas era no limite. O jeito. Era no limite pra mostrar também, entendeu? Então, tudo isso reforçava muito. E o ambiente que você morava, como é que era? Era em Nova Iguaçu na época? Nessa época, não. Que eu já você tava falou aqui. que você já andava já com roupa tipo justa, não mostrava, mas era roupa justa, porque o ambiente influencia muito, né? E as pessoas, adolescente principalmente, pra se sentir pertencente, ele compra a roupinha do grupo, ele compra, cara, eu sou da época de Kelly Key. Quem nunca teve uma Ruge, então nem se fala. Até o dia que falaram que Ruge é do demônio. Por causa da música. Olha o Diego vindo, gente. É isso. Né? Mas, por exemplo, época de Kelly Key. Eu tinha boina, gente. Eu também. Fugi de casa. Sapatinha de... Gente, era tiazinha. Não, aí... Tinha tiazinha. Sapatinha era de terrível. cristal da tiazinha. Era... Como é que era o nome? A tiazinha que eu lembro era do Scott, né? Era, essa? de Chicote. O negócio aqui, ó. Aí tinha um sapatinho de cristal dela e tal. Minha avó falava que era do carnaval, mas a mulher era da sensualidade. A né? mulher era... na época. É o tchan, que você... Boquinha da garrafa, Gente, eu entendeu? tinha roupinha, aleluia. Que antigamente você via isso e achava que era pra criança. Hoje você fala assim... verdade. Que criança é essa aí? Verdade. A verdade é que nós já éramos sexualizados, só que não era Isso como aí é que eu ia hoje. falar agora. Brincadeiras à parte, as crianças estão sendo sexualizadas e eu quero deixar um gancho muito importante para que as mães e pais fiquem atentos, porque pela questão de como o seu filho ou a sua filha está sendo influenciado pela rede social por causa dessa questão de sexualização Exatamente. da infância, gente. Isso é muito sério. É porque hoje O alto nível de acesso à pornografia também. A facilidade. Antigamente era revista. Hoje você abriu aqui. Gente, hoje, pornografia. Hoje você não precisa mais entrar em site. Você abre o Instagram da menina da esquina. E infelizmente o Instagram dela. Me desculpa, eu sei que você vai entender o que eu vou falar. O que seu pastor falou pra você? Pois é. Por causa das roupas que você vestia, por como você se comportava dentro do seu Instagram. Hoje, pra você pecar, o homem pra pecar antigamente, ele tinha que ir atrás. Hoje ele só abre o Instagram. Verdade. E ver a jovem, a mulher ali com a roupa sensual, com o bumbum de fora. Só que a palavra também fala sobre você não ser pedra de tropeço. E aí você diz assim, mas a maldade tá no olho de quem vê. Não, irmão, você tem que cuidar do que você tá vestindo, entendeu? Isso aí, também, porque o outro não é cego, não. Vai ver, é natural. Então, como você tá se vestindo, você tem que tomar cuidado da sua vestimenta. Um gancho muito poderoso, vestimenta da mulher cristã. Eita. Uma coisa que Deus me... Porque assim, estereótipo de mulher cristã antigo, a mulher tem que ser feia. Não, A mulher tem que ser cabeluda. feia, cabeluda, não se depila, não faz nada, não se ajeita e anda igual um crambolhão. Pelo amor de Deus, o Senhor, Deus é um Deus de ordem e beleza. Começa por aí. Preparou um ano, né, irmã? Começa por aí. A palavra fala sobre adorno. Uau. Mulheres eram adornadas. Então, nós fomos feitas pra isso aqui. Beleza, gente. Não tem esse negócio de, tipo, de ser... de andar igual um bagulho, não. Só que você precisa ter modéstia. Que é diferente de você não se arrumar. Você tem que ter modéstia. Ponto final. E essa foi uma questão, para concluir, essa foi uma questão que me ajudou, corroborou para essa deturpação. E aí, quando eu escuto isso dessa pessoa, eu falo, não, eu não sou isso. Então, quem eu sou? E eu digo até hoje que glória a Deus que eu fui buscar quem eu era no lugar certo. Porque eu fui buscar em Cristo. E aí, em Cristo, eu descobri a minha verdadeira identidade. Quem eu era. E quanto mais eu olhava para Cristo, quanto mais eu via quem ele era, mais eu me conhecia, porque a palavra fala que nós somos imagem e semelhança do Senhor. Sim. Então, quanto mais eu olho para ele, mais eu tô me conhecendo. Sim. Então, é para sair um pouco desse lugar do eu. Sim. Eu tenho que olhar pra mim. Não, você tem que olhar pra Deus, pra Deus, pra Deus. E enquanto você tá olhando pra ele, você tá se conhecendo. Uau. E nesse caminho, o meu propósito me encontrou. Lindo. O Senhor virou pra mim e falou, não te quero lá. E aí eu entreguei a minha profissão. Meu Deus. Abriu mão. Teve que renunciar, né? Porque a gente tem que fazer renúncia. Porque seguir a Deus... É deixar sobre para tudo. trás. Não renuncia algo. Você renuncia tudo.
E aí, que te leva pra longe do Exato. propósito, né? Exato. E aí, até me perguntam às vezes, você se arrepende? Passou uma vida inteira estudando isso? Não. Gente, hoje a minha comunicação é boa por conta da minha faculdade. Hoje eu subo num palco, hoje eu ensino. Tudo isso veio da minha formação. Então, todas as coisas no final cooperam para o bem. O Senhor, ele não desperdiça absolutamente nada. Nada, nada, nada. Então, comecei a viver de 2018 para 2019 esse processo. No final de 2020, em 2023, eu gosto muito dessa história e vou contar ela para finalizar, porque quero falar de algo que eu gerei no Senhor, que é... Você gosta muito da pastora Aline e foi em uma aula... eu amo, ela é a próxima a estar aqui, hein? Ela é Em nome de Jesus. Pastora Aline... Pastora Aline, um beijo. Interrompi até minha amiga aqui pra falar, Imagina. nós te amamos, nós te amamos. Hoje eu tô... Pra mim é uma honra, porque ela foi a primeira convidada do Pode Ir Além. E ela em diversos momentos foi muito usada por Deus pra minha vida e pra vida do meu ministério. E eu lembro dela contando... Ela conta isso no episódio do Pode Ir Além que ela fez comigo. Mas hoje, me colocando no lugar dela, eu vou contar a história. Ela conta a história do bambu. E ela fala que o bambu, ele leva 5 anos só crescendo pra baixo. Nossa. E as pessoas, quando plantam um bambu, elas acham que não vai dar certo. Mais um dia, mais um ano, mais um mês, 2, 3, e não veio. Tremendo. Isso não vai dar certo. Desconfiam, descredibilizam. Só que esses 5 anos que tu tá indo pra baixo, você tá ganhando fundamento, você tá ganhando força. E depois desses 5 anos, quando ele vai pra fora, é um tempo de aceleração. Ele não vem pra fora devagar, ele vem pra fora com tudo. E outra, quando ele vem, pode vir o vento que for, mas ele é um bambu, ele não quebra. Meu Deus. E aí eu lembro dela contando essa história dentro da aula. E na hora o Espírito Santo falou: você é o bambu. Uau. Foram 5 anos de 2018 até 2023. Você tá pronta pra começar a viver seu ministério. Caraca, que glória. E aí foi quando ele me entregou o Além do Espelho, que é um projeto que eu digo que não é meu, que é do Senhor. E dele tem se desdobrado em eventos, mentorias, podcasts, enfim. E glória a Deus, através de tudo que eu vivi, eu percorri um longo caminho para encurtar o caminho dessas mulheres que o Senhor tem me confiado. Então a minha luta sempre foi de mim comigo mesma. Quem eu sou? O mundo, ele sempre vai tentar, e aí eu já falo para quem tá em casa, que o mundo, ele sempre vai tentar te trazer uma solução, ou te dizer quem você é, ou o que você deveria fazer. Você vai achar que você é as suas circunstâncias, você vai achar o que tá em alta, o que você tá vendo, mas o lugar correto para você encontrar e saber quem você de verdade é na palavra, é no Senhor, é em silêncio, sabe? Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas ficam muito no ruído, no barulho, escuta todo mundo e pergunta tudo para todo mundo, mas não pergunta pro Senhor. Ou então até pro Senhor entra no quarto e só sabe falar, e ele tá tipo assim, que horas que você vai parar de falar e vai me ouvir? Uau. Porque Deus tá no silêncio. Ele vem no vendaval, ele vem no fogo, no poder, mas ele também tá na brisa suave. Sim. E as pessoas esquecem disso. E só querem ouvir Deus no barulho, no vucu-vucu. Verdade. Então, quando a gente silencia as vozes de fora, o externo, aquilo que tá lá fora, é quando a gente consegue verdadeiramente ter Ouvir a voz dele dentro, de né? Deus. Glória a Deus. Amiga, eu vou fazer algumas perguntinhas, como um quadro, o nome desse quadro do Pod Crente é Bate e Volta. Mentira! Eu sempre quis ir na Marília Gabriela pra participar disso! Mentira, cara! Eu não sei como eu vou me sair, gente, por favor, me Gente, perdoa, eu não mas... sabia que existia Ana Marília Gabriela, sério? Tinha! Sério, mentira, Cara, eu sempre quis. Ela falava, você só pode responder com uma palavra. Aí, cor, não sei o quê. Sua família, não sei o quê. E eu ficava, um dia eu vou na Marília Gabriela pra participar. Estamos aqui com ela, minha amiga. Quem é Marília Gabriela do lado da Bruna, pelo amor de Gente, Deus? estou aqui. Falei até em espanhol. Aleluia. Vamos lá. Bate e volta com Thaís. Um louvor. De dentro pra fora. Uau, eu conheço esse louvor. Eu sinto o seu Muito vento profundo. soprar. Uma pregação que te marcou. Nossa, quanto custa a sua paz? Quanto vale a sua paz ou quanto custa a sua paz? Pastor Renan. Pastor Renan. Um livro. A Dama, seu amado, seu Senhor. A Dama, seu amado e seu Senhor.
Família. Base. Deus. Tudo. Seu casamento. Ai, meu amor, minha vida. Hoje cara, sei lá, é que eu não cheguei nessa parte, mas um presente, uma só carne. Hoje eu vejo como isso é verdade e poder viver Uma essa... palavra. Ai, desculpa, gente, é porque eu não amo. Dá pra ver, né? Que exalou, Ah. assim, transbordou. Ele só não é tudo ainda, mas ele é muita coisa. Uma intercessora. E Anaíra, Uau. Um pastor. pastor Eliezer, Bênção. pastor Eliezer. Bênção. Meu Glória pastor, a o pastor Deus. da minha casa. Sua esperança. Em Deus. Seu maior sonho. Combater o bom combate. Não quero ser crente, não, mas estava conversando sobre isso com meu marido ontem. Uau. Quero chegar no final. Talvez eu nem diga que é sonho. Porque eu tenho uma definição. Desculpa, eu sei que é bate-bola. Mas eu tenho uma definição que eu acho importante. Uhum. De que sonho é algo que fica muito no campo imaginário. Sim. E eu trabalho com objetivos, metas. Uhum. Meu alvo, Cristo. Aleluia. Então é cumprir o meu propósito, chegar no final e ele olhar pra mim e falar, serva boa e fiel. É isso, sobre isso. Você fez o que tinha que ter sido feito. Uma grande renúncia. Minha profissão. Eu amava. Eu amava. Um grande orgulho. Orgulho positivo, no caso. Positivo, Uma alegria, algo bom. Que você tem hoje, assim, que você conquistou. o além do espelho. Uau, lindo. Quantos filhos? 3, no mínimo. Gente, já toca aqui pra pegar um som. Aleluia. Aleluia. E força também dá força. Você vai passando mais Dá a força força. que a unção. 2 meninos, uma menina, 3 meninas? Como é que Sempre quis 2 meninos e uma menina. você E então, nessa ordem, 2 meninos e uma menina. Então, tamo junto aqui. Maternidade pra você, o que é? Aprendizado e ensino. Pra finalizar, um versículo. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Uma mensagem pra quem está te assistindo e também vai vencer na área da identidade. Amém. Vou reforçar o que eu já tinha dito. Não adianta você tentar buscar no mundo, porque aquela frase clichê que dizem... Vou ficar olhando pra você porque pra mim é muito estranho. Aquela frase que dizem que existe um buraco dentro da gente que só é preenchido pelo Senhor, por mais clichê que ela seja, é uma verdade. A gente vai tentar procurar em qualquer lugar lá fora, mas nada vai suprir, porque só quem supre todas as coisas é o Senhor. Eu só consegui me enxergar, ver quem eu realmente sou e me olhar além do espelho. Por isso que o nome é Além do Espelho. Quando eu me acheguei até Ele. Uau. Então... Se esse é o seu desafio hoje, não é coisas nem pessoas, apesar de ser importante você cuidar de quem você anda, de quem caminha, ter pessoas do seu lado, os ambientes, isso é muito importante, mas mais que tudo é buscar no Senhor. Sim. Glória a Deus. Aleluia. E volta Deus falando de ambiente. Todas as vezes que Deus quer mudar a vida de alguém, Ele tira essa pessoa do lugar. Por quê? Porque Ele está quebrando a cultura e uma identificação, seja ela sensorial, emocional ou cultural. E esse foi o nosso segundo episódio com Thaís. Eu espero que você goste muito. Já quero deixar aqui para você que precisa fazer a mentoria, que gostaria de fazer a mentoria. Você pode escolher. Ou você faz na Regeneradas, ou você faz a mentoria com a Thaís. Ela tá aqui também. Vai ficar marcadinho lá o Instagram, rede social, tudo. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha recebido da parte de Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Segue, já clica aí também para ativar o sininho e tudo mais. Nos ajude a continuar compartilhando a palavra de Deus para que o nome dele seja glorificado, porque esse é o propósito. Pode Crente não é meu, não é da Thaís, não é de ninguém. O Pode Crente é do Senhor. Amém. Nós estamos aqui para compartilhar a mensagem dele. Que Deus te abençoe. Até o próximo episódio. Amém.